Mas vamos falar sobre o vestiário do Inter. Basicamente, o vestiário do Inter foi o Pesolano admitindo que o Internacional precisa melhorar a situação de fazer o gol, né? O Inter precisa, definitivamente, o Inter necessita disso, meter a bola para dentro, porque foram 3, antes do pênalti, não o pênalti, a gente vai falar sobre o áudio do VAR que saiu, o Internacional precisa ver que teve 3 oportunidades. Conta comigo. A primeira é uma jogada que o Alan Patrick, o Vitinho pro Alan Patrick, o Alan Patrick rola pro Carboneiro, o Carboneiro finaliza, o Everton pega e vai para escanteio. Sim. Segunda, cobrança de escanteio, o Vitinho cabeceia, ele erra por milímetros o gol. Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel cabeceia, erra por milímetros o gol e o Mercado não chega a tempo. Segunda chance, claro. Depois, aí sim, o Vitinho vai na linha de fundo como lateral direito, faz o cruzamento. O Borré não chega a tempo. Não, ele chega, mas ele pega de chiripa na bola. Ele desvia de 3 oportunidades. trava da chuteira. Né? É verdade que ele fala isso, mas logo depois, o que ele diz? Que se soubesse que o campeonato era feito para o Grêmio ganhar, ele nem perdia tempo. Ou seja, teve a crítica para o fato específico que era a arbitragem. E o presidente Barcelos também fala isso. O presidente Barcelos diz que esse é o campeonato mais manchado da história. E para o presidente do Inter, a decisão do Rafael Klein de rever no VAR e desmarcar o pênalti foi a cereja do bolo desse que, nas palavras do presidente do Inter, é o campeonato gaúcho mais manchado da história. E o presidente do Inter, nessa mesma resposta, ele usa a expulsão do Wagner Leonardo no segundo tempo, num lance com o Borré, para criticar a arbitragem, porque ele diz assim, vamos ser sinceros, o lance do Wagner Leonardo no Borré era para um cartão amarelo. E aí, nas palavras do presidente do Inter, ele diz o seguinte, mas como ele viu que já estava muito feio, ele deu um cartão vermelho para compensar. Sobre essa questão da arbitragem ainda, tá? Terminou o Campeonato Gaúcho, mas o Inter ainda assim vai enviar um ofício, se já não enviou, inclusive nessa segunda-feira, mas promete enviar um ofício para a Federação Gaúcha de Futebol, mesmo que o Campeonato Gaúcho já tenha acabado, que isso não vai gerar assim um efeito prático, né? Vamos dizer assim, no campeonato em si, o Inter quer uma explicação da Federação Gaúcha de Futebol, né? O Inter ficou muito irritado com o primeiro clássico Grenal, fez reunião com a Federação Gaúcha de Futebol, cobrou explicações do Leandro Voaden, do chefe da arbitragem, e o Inter, pelo menos no papel, vai fazer mais um pedido para entender o critério e entender as decisões do Rafael Klein e da equipe de arbitragem no clássico de ontem no estádio Beira-Rio. Na súmula, o Rafael Klein colocou uma frase do Fabinho que dizia o seguinte para ele, ou disse o seguinte para ele, segundo o árbitro da partida. Durante todos estes anos que estou no futebol, nunca fui tão roubado como estou sendo hoje. Presta atenção que o Fabinho está reclamando, não é do Daronco, que apitou na arena, é do Klein, e está dizendo que durante todos os anos que ele está no futebol, muito tempo, nunca fui tão roubado quanto estou sendo hoje. E que o advogado do Inter falou para o árbitro o seguinte, tu é um ladrão, tu estás nos roubando, seu filho da pi. E estas foram as declarações. É óbvio que eles vão parar agora no tribunal, aquela coisa toda. A súmula também fala que objetos foram arremessados, garrafas e copos contendo líquidos vindos de onde se encontrava a torcida do Inter. Um isqueiro foi arremessado em direção aos atletas do Grêmio, tá? E que sinalizadores foram acesos no local onde estava a torcida do Inter. Tá bom, vai ser aquelas punições de gauchão, que daqui a um pouco o cara... Essas punições, elas valem para o Campeonato Gaúcho de 2027. Aí daqui a pouco o cara pega 8 jogos de punição, faz um acordo, paga 2 cestas básicas e está liberado para a estreia. Se a gente considerar o histórico, né, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul vai julgar, vai haver espaço para um recurso do Inter, para tentativa de um acordo, o TJD pode dar uma posição no pleno e isso ainda pode subir para o STJD, né, no Rio de Janeiro, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Isso aconteceu mais de uma vez nos últimos anos envolvendo Clássico Grenal. Sobre o Fabinho ainda, né, que está mencionado nessa súmula do Rafael Klein, o Fabinho também ele está na súmula do primeiro Clássico Grenal, né? Na súmula do Daronco,
em que ele sai ali, e isso foi gravado, inclusive, né? Porque, diferentemente do Beira-Rio, o túnel é o mesmo caminho da zona mista na arena. Então a imprensa pôde ver o Fabinho indo ao encontro do Daronco para falar para ele, olha, era alguma coisa como eu achei que tu ia apitar direito, alguma coisa nessa linha, assim, né? Não eram essas palavras, mas era mais ou menos por aí. Que foi classificado na denúncia feita pela Procuradoria do TJD como um desrespeito à arbitragem, né? O Bernabé também vai a julgamento, porque é a expulsão, né? É o julgamento natural, mas o Fabinho, que foi o tema aqui trazido pelo JB, porque está citado na súmula do Rafael Klein, dizendo, né, que nunca foi tão roubado, ele também foi citado na súmula do Daronco e já foi, inclusive, oferecido a denúncia sobre esse caso. E o Paulo Pesolano também foi denunciado, né? A Procuradoria do TJD do Rio Grande do Sul também apresentou denúncia contra o Pesolano pelas declarações que ele deu na entrevista coletiva, se referindo ao Rafael Klein, ao Daniel Bins. As declarações do Pesolano ao Daniel Bins depois do primeiro Grenal, em que ele diz assim, o árbitro de vídeo tem uma foto com a arena no fundo. Vocês sabiam disso? Essa declaração gerou a denúncia da Procuradoria.